Então hoje a gente vai ver uma outra estrutura também baseada na árvore BST, a árvore vermelha e preta, ou rubro-negra, que é uma outra forma de implementar a ideia do balanceamento. Certo? A gente viu a árvore AVL como uma implementação do balanceamento para solucionar o problema das árvores BST. Tem algumas situações que o conjunto de entrada vem ou ordenado ou parcialmente ordenado, e a árvore BST ela cresce desbalanceada para um lado ou para o outro. Isso faz com que a altura da árvore BST cresça demais, além do necessário, e, portanto, as operações de manipulação da árvore, que dependem da altura em relação ao tempo de execução, vão ser prejudicadas. Certo? Então, a árvore AVL solucionou o problema através da inclusão do conceito de fator de balanço. E esse fator de balanço, que nada mais é do que a altura da subárvore à direita menos a altura da subárvore à esquerda, vai implementar algumas restrições de quanto pode crescer desbalanceado uma determinada árvore. Então, ao superar o limite permitido pela árvore AVL, aí vieram aquelas operações de correção, as 4 operações. Rotações simples e duplas, esquerdas e direitas. Certo? A árvore AVL e a árvore BST, vermelho e preto, têm em comum essa ideia de balanceamento. Entretanto, a forma de implementar o balanceamento da árvore vermelha e preta é completamente diferente da forma de implementar o balanceamento da árvore AVL. Na árvore vermelha e preta, a gente não tem mais a noção de fator de balanço. Aquela coisinha maravilhosa que foi o que mais deu trabalho de implementar. A atualização de fator de balanço, a gente não tem mais na árvore vermelha e preta. E ela vai substituir a ideia do fator de balanço pela adoção de cores. Então, cada nó na árvore vermelha e preta vai receber uma cor. Essa informação é um bit, um byte, um número inteiro que representa uma cor. E essa cor só pode ser ou vermelho ou preto. Certo? E a partir da combinação das cores é que a gente vai fazer a verificação e as correções para garantir o balanceamento segundo as regras da árvore vermelho e preto. Então aí a gente pode esquecer tudo que estudou a respeito da árvore AVL em relação à implementação de balanceamento. Certo? Então, a restrição de coloração da árvore vermelho e preto vai garantir que qualquer caminho da raiz até uma folha qualquer não será maior do que 2 vezes o caminho da raiz para uma outra folha. A diferença de altura entre as folhas, aí não tem a questão de árvores, de ser subárvore ou não, de qualquer folha. A diferença de altura de qualquer folha não vai ultrapassar o dobro. A maior não vai ser mais do que o dobro da menor. Esse é o balanceamento da árvore vermelha e preta. Certo? Esse balanceamento é um pouco mais relaxado do que na árvore AVL. O que significa que a tendência é que a árvore AVL tenha uma altura um pouco menor do que a árvore vermelho e preto, mas não é nada significativo. Por ser um pouco mais relaxado, a vermelho e preto, as operações de rebalanceamento vão ser um pouco menos frequentes, certo? E um pouco mais eficientes. Então a árvore vermelho e preto seria um pouco mais eficiente para adicionar e remover elementos, mais rápido, e ela vai ser um pouco menos eficiente em manter a altura baixa. Mas essa diferença é muito sutil, certo? De uma forma geral, a gente pode dizer que as duas são equivalentes.
Então, as propriedades da árvore vermelha e preta são essas. Todo nó vai receber uma cor, e essa cor ou vai ser vermelho ou vai ser preto. Segunda restrição, a raiz é preta, certo? Toda folha é preta. E aí faço uma observação, deixa eu abrir o programinha aqui, para poder fazer um desenho bonitão em relação a isso aqui. Eita, tá funcionando não. Estou no outro computador, não está funcionando não, desenhar um bonitão. Mas em relação a toda folha, entre parênteses, nulo, é preta. Na árvore vermelha e preta, a gente considera as subárvores vazias como sendo as folhas. Certo? No próximo slide a gente tem algum desenho que vai ficar mais claro essa definição. Uma das regras que vai disparar as operações de correção, se um nó é vermelho, seus dois filhos são pretos. Aí já amarra com essa definição aqui. Toda folha é preta. Então, todo nó que não é uma folha tem ao menos dois filhos. Tem os dois filhos, considerando o filho nulo. Para cada nó, qualquer caminho a partir desse nó até as folhas vai possuir exatamente o mesmo número de nós pretos. É a mesma ideia de altura da árvore, só que adaptado para fazer a contagem apenas dos nós pretos. Então seria a altura de pretos daquela árvore. Certo? Então um exemplo de uma árvore vermelha e preta, considerem o que está em branco como sendo o vermelho, porque o livro é impresso em preto e branco. Isso aqui foi tirado do livro. É aquele livro vermelhinho de algoritmos. Certo? Observe. Os nulos. Esses nulos são as folhas. Então, 39 e 35 não é considerado folha. 47 não é considerado folha. Porque o que é considerado folha são essas subárvores vazias, que está embaixo daquilo que a gente costumava chamar de folha. Então, todos os nós que possuem algum valor vai ter os dois filhos. Certo? Então, observe. O 3 aqui tem dois filhos, os dois são nulos. O 7 tem dois filhos. Um é a subárvore 13 e outro é a subárvore nula. E assim por diante. O 16 tem dois filhos, contando com o nulo e contando com a subárvore 15. Certo? Deixa eu ver aqui porque é que o negócio não está... deixando eu escrever. Sei não. Bom, depois eu resolvo isso. Então, vamos observar todas as propriedades do slide anterior e verificar se isso aqui é uma árvore vermelha e preta válida. Então, todo nó ou é vermelho ou é preto. Então, considerando que o que está representado em branco é o vermelho, não tem nenhuma outra cor. Ou é vermelho ou é preto. Propriedade número 1 verificada. A raiz é preta. Então, a gente observa aqui a raiz preta. Beleza. Toda folha é preta. Então, a gente observa aqui os null que tem embaixo. Todos eles estão representados na cor preta. A gente vai lá. Se um nó é vermelho, seus dois filhos são pretos. Então, a gente vai observar todos os nós vermelhos. Aqui o 17, os dois filhos são pretos. O 30, os dois filhos são pretos.
35, 39 e 20, os dois filhos são pretos, são as subárvores null. 15, os dois filhos são pretos. 10 e 3, os dois filhos são pretos. Então, propriedades também está sendo respeitada. Para cada nó, qualquer caminho a partir deste nó até as folhas possui o mesmo número de nós pretos. Então, a propriedade é válida para qualquer nó independente da cor. Então, vou pegar aqui o nó 17. O caminho a partir do nó 17 até todas as folhas, claro que todas as folhas, alcançáveis a partir do nó 17. Vai ter a mesma altura de preto. Então, se eu vier por aqui, pelo mais à direita, contar quantos nós pretos tem a partir de 17 até chegar nas folhas, a gente vindo aqui pelo mais à direita, a gente conta 1, o 21, 2, 23, 3, null. Essa é a altura de preto a partir do nó 17. Então, a gente pode ir qualquer caminho a partir do 17 até chegar numa folha, sempre vai encontrar 3 nós pretos. Então, se a gente vier por aqui, ó, 17, 14, 10, 7, 3, nulo. Então, se a gente vier por esse caminho aqui mais à esquerda, a gente vai contar 3 nós pretos. 14, 7, nulo. Certo? Verificar aqui por um caminho intermediário. Aqui vindo pelo meio é 17, 14, 16, 15, nulo. Novamente. 17. Conta 1 do 14, um preto. 16, 2 pretos. Não conta o 15, null, 3 pretos. Certo? Essa propriedade se verifica para todos os nós. Peguei o 17 como um exemplo. Eu posso pegar aqui o 41. Certo? Então, 41. Qual é a altura de preto a partir do nó 41? Então, vou contar 41, 47, null. A partir do 41, a altura também é 3. Então, se a gente vier por aqui, ó, 1, 2, 3. Se a gente vier aqui pelo meio, 41, 38. Não conta 39, conta o null, 3. Aqui pela esquerda, 41, não conta 30. Conta o 28, 2. Conta o null, 3. Certo? Então, a partir do nó 41, a distância dele até todas as folhas alcançáveis a partir do 41 tem a altura de preto 3. Certo? Pegando aqui o número 20. Então, a altura de pretos do 20 é 1. A distância do 20 até as folhas, contando os nus, é 1. Certo? Não, para essa folha é 1, para essa folha é 1. Outro exemplo, 16. A altura de 16, a altura de preto do 16 é 2. Então, posso contar por aqui, ó, 16, null. A gente pode vir por aqui, ó, 16, 15 não conta, null. 2 nós pretos, contando sempre o null. Tá claro, pessoal? Tá bem? Repetir bastante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no chat. E aí, jovens? O lado esquerdo é sempre maior? Não. Não. Isso é uma coincidência. Depende da sequência do insert. Ah, cadê? 17 preto. Deixa eu tirar isso aqui, né? Ah, por que que o 17 é preto? O 17 está vermelho aqui. O 17 é vermelho e do outro lado o outro é preto. Tá perguntando. Por que um foi inserido vermelho e o outro foi inserido preto do outro lado? Não tem como responder essa pergunta. Assim, a gente vai inserindo, vai aplicando as operações de correção do balanceamento. Eu não tenho a menor ideia da ordem que os dados foram inseridos. E acabou ficando assim. Certo? Não tem problema nenhum a gente ter sequências de pretos. 26, 41, 47, não tem problema. O que a gente não pode ter é 2 vermelhos em sequência. Então, se o 17 é vermelho, os 2 filhos são pretos. Aí, por que que ele está vermelho? Não sei.
Não sei, não tenho ideia. O que faz um nó ser vermelho? Ainda não foi dito, Pedro. Eu só estou destacando as propriedades, certo? E a partir das propriedades eu fiz a verificação de todas aquelas propriedades em um exemplo de árvore já construída. Agora, o que vai fazer esse nó ser vermelho, primeiro é uma operação de insert, que a gente só insere nós vermelhos. Depois são as operações de correção que a gente vai ver logo mais. Pode ser uma rotação, pode ser uma modificação de cor. Certo? Em relação às propriedades, aquelas 6 propriedades, alguma dúvida? Destacar essa questão, relembrar sempre, a folha agora é a subárvore vazia que está embaixo do que a gente chamava de folha. Porque isso aqui é diferente da AVL, né? Essa definição. São 5, eu estava chamando de 6 propriedades. Então, em relação a essas propriedades, tudo tranquilo? Professor, só uma dúvida. Fica à Quando é vontade. preferível utilizar a AVL ou a vermelha e preta? Eu falei da questão das características, né? A tendência, de uma forma geral, é que a AVL gere uma árvore de altura marginalmente mais baixa. Então, ela seria mais eficiente no balanceamento. Entretanto, ela é mais custosa para manter esse balanceamento. Então, mas também é uma diferença marginal. De uma forma geral, pode considerar que elas são equivalentes. Pois não, Maria Virgínia? A quinta propriedade era essa propriedade que eu estava fazendo a contagem. O caminho, a partir de um nó qualquer, até todas as folhas, tem o mesmo número de nós pretos. É o chamado altura de preto de um nó qualquer. Então, vou fazer novamente uma contagem. Escolher um nó qualquer. Eu vou escolher o nó 21. Certo? Então, se eu contar a partir do 21, a quantidade de nós pretos no caminho dele até as folhas, que se chega a partir dele, então eu estou olhando só para essa subárvore aqui. Então, todos os caminhos terão o mesmo número de nós pretos a partir do 21. Isso aí é a altura de preto do nó 21. Certo? Então, a altura de preto do nó 21, se a gente contar aí qualquer caminho, vai ser 3. Então, eu posso contar aqui pelo caminho mais à direita possível. Eu conto 21, eu conto 23 e eu conto o nulo. Então, são 3, contando o nulo. 3 nós pretos, contando o nulo. Certo? Essa é a altura de preto do nó 21. Aí, se eu pegar qualquer outro caminho até folhas, vai ter o mesmo número de pretos. Se eu pegar aqui a 21, 19, 20, null, fazendo um zigue-zaguezinho aqui. A quantidade de pretos nesse caminho é 3 também. 1, 2, 3. Certo? Outros nós podem ter outras alturas de preto. Se eu pegar aqui o 30 está no mesmo nível do 21. Entretanto, a altura de preto do nó 30 é 2. Se eu fizer a contagem do 30 até todas as folhas alcançáveis a partir do 30, sempre vai ter a contagem igual a 2. 2 nós pretos. Então, se eu pego pela esquerda aqui, eu tenho 28, null. Tenho 2. Se eu pegar por aqui, 28, 30, 38, 39, null. Só vou contar o 38 e o null. 2 pretos. Certo? Então, para qualquer caminho a partir do 30, eu vou ter 2 nós pretos. A altura de preto do nó 30 é 20. A altura de preto do 26 é 4. A altura de preto do 15 é 1. Certo?
Melhorou o entendimento? Beleza, Uma dúvida. fica à Você vontade. pode voltar naquela imagem, por favor? Da árvore? Claro. É, é necessário, sempre que contar a altura de pretos, contar a altura da raiz relativa? Porque, por Se- exemplo, nessa imagem, pelo que eu entendi, ele não conta, porque a altura de 21 e de 30, aí ele coloca como 2. Mas se a gente contar a raiz, o de 21 daria 3 e o de 30 continuaria 2. A gente conta a raiz, sim. Eu não sei nem o que é que são esses números que está aí do lado. Se isso é a altura de preto. Mas se a gente contar ou se a gente não contar, vai dar no mesmo. Porque se a gente não contar, a gente está subtraindo um no caso dos pretos, para todos os nós. Então, se a gente subtrai um, continua sendo uma igualdade. Ok. Beleza. Eu nem tinha visto esses números aí. Boa observação. Então, vamos embora. Isso aqui é só uma outra possibilidade de representação. Porque se a gente pega uma linguagem de programação como a linguagem C, null é null. Null é o endereço zero. É um ponteiro que tem um endereço zero. Certo? Então, essa coisa aqui, de vários nulls, como sendo elementos diferentes, não existe na linguagem C, por exemplo. Isso é só um conceito. Certo? Então, na prática, a gente teria uma construção parecida com essa. A gente tem um valor, um único null. Todo mundo chega naquele null. Certo? E a gente pode também representar como a gente representava a árvore AVL. A gente só precisa se lembrar que ele existe, que ele está lá, certo? Porque se a gente tem uma regra que diz os dois filhos de um nó vermelho são pretos. A gente olha para esse desenho aqui, cadê os filhos do 3? Cadê os filhos do 15? Tá só para a gente lembrar que o null é preto. Certo? Isso aí vai ser utilizado também no código. Se a gente faz uma funçãozinha para verificar a cor do nó, se for null, é preto. Certo? Mas a gente pode, a partir daí agora, representar dessa forma aqui. Então, o método inserir... antes de pensar em método, deixa eu diminuir isso aqui. Fazer uma observação em relação ao código que não se deve implementar a árvore vermelho e preto com funções recursivas. Certo? É muito, muito mais difícil implementar com funções recursivas. A gente implementa com a repetição. A gente implementa com o while para descer na árvore. Tentar fazer por recursão vai levar um pau danado. Porque tem coisas que a gente precisa fazer consulta de cor de avô, de tio, e isso é difícil de fazer com a recursão. Então a gente não vai usar recursão na árvore vermelho e preta. E eu digo isso por experiência própria. Eu não tinha estudado a árvore vermelho e preto na minha faculdade. A primeira vez que eu tive contato com a vermelho e preto foi para ensinar a disciplina, alguns anos atrás. E quando eu estou ensinando um assunto novo, eu tenho que implementar esse assunto novo, para saber os detalhezinhos. Fiz a minha implementação de boa, utilizando a recursão, até chegar no método remover. Adicionar foi super tranquilo. Quando chegou no remover, eu levei um pau danado para implementar as regras do remover por conta da recursividade. Aí eu apaguei tudo que tinha feito e fiz tranquilamente com a repetição.
foi fácil. Ela, de uma forma geral, eu posso dizer que o código da vermelho e preto é mais fácil do que o código da AVL, se não usar recursão. Beleza? Então, aviso está dado. Certo? Quem quiser tentar com recursão, fique à vontade. Eu vou ficar super feliz de receber um código da árvore vermelho e preto recursivo. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente vai fazer a mesma lógica de inserção da árvore BST. A gente vai descendo na árvore, agora de forma interativa, até encontrar uma folha, até encontrar uma subárvore vazia. Ao encontrar a subárvore vazia, a gente vai colocar o elemento lá, tal qual era na árvore BST. Aí é que começam as regras da árvore vermelho e preto. Todo nó recém-inserido recebe a cor vermelha. Certo? Por quê? Se a gente insere nessa árvore de exemplo, em qualquer posição, se a gente insere um nó preto, a gente está modificando a altura de preto de todos os seus ancestrais. Certo? Se a gente insere um nó vermelho, se eu inserir o 50 aqui vermelho, então 50 vermelho, ele vai ter 2 filhos pretos, que são os nulos, não modificou a quantidade de preto dos seus ancestrais. Certo? Então a gente já bota como regra. Como na árvore BST toda folha tem o fator de balanço zero, a gente insere com o fator de balanço zero, na árvore vermelho e preto, todo elemento recém-inserido recebe por default a cor vermelha. Em seguida, a gente vai verificar e corrigir aquelas propriedades que foram faladas aqui. Em especial, a gente só vai precisar se preocupar com a propriedade 4 e a propriedade 2. As outras a gente não tem verificação, não tem código. Não tem código para isso. A raiz é preta, então a gente insere um nó. Inseriu o primeiro elemento, insere como vermelho. Mas existe uma regra que diz que a raiz é preta, pinta de preto. Corrigiu, coisa mais simples do mundo. Certo? E a regra 4 diz que a gente não pode ter em sequência 2 nós vermelhos. Na relação pai e filho. 2 nós adjacentes vermelhos. Então, se a gente resolve isso aqui, a gente está resolvendo todas as situações. E aí, existem 2 formas de correção. A gente pode fazer uma correção através da mudança de cor, a gente pode recolorir, ou a gente pode rotacionar os nós. Nessa ordem. Preferencialmente, a gente vai tentar recolorir. Se não for possível corrigir através de uma mudança de cor, a gente vai rotacionar. Certo? Então, deixa eu abrir o software de desenho aqui. Certo? Correções. A gente vai seguir essa ordem de correção. Ainda vai ter um caso que é o da raiz, mas isso aí
É tão simples que não vale a pena, certo? Então, correção de caso 1 é uma operação de recolorir. Observe que a gente não modificou a posição dos nós. Recolorir é mais rápido do que rotacionar. Por isso que a gente dá preferência para ele. Então, o último elemento que foi inserido foi o elemento 10. Certo? A árvore estava com 20, 15, 30. Ao inserir o elemento 10, quebrou a regra número 4, que diz que os 2 filhos de um nó vermelho são pretos. Tá? Que os 2 filhos de 15 não são pretos. Então a gente está com a referência a partir do elemento 10, elemento recém-inserido. Ok? Então, como o elemento que foi inserido obrigatoriamente está na cor vermelha, a gente vai olhar para a cor do pai. Se a cor do pai for preta, a gente não precisa fazer mais nada. A gente inseriu um nó vermelho, cujo pai é preto. Acabou. Está corrigido. Certo? Aí quando a gente tem essa situação, o nó vermelho, pai vermelho. Isso aqui é uma situação que precisa de correção. Aí a gente vai observar a cor do tio. Certo? Tio, elemento 30. Condição que está aqui. Ó. Se o nó e o pai forem vermelhos, o tio também é vermelho. A correção a gente vai trazer a cor preta do avô para baixo. Certo? Então a gente vai pegar o preto do avô, passar para o pai e o tio. Olha, o 15 e o 30 ficaram pretos. O 20 ficou vermelho. Acabou a correção do caso 1. Certo? É só isso. Entretanto, essa correção aqui gerou um descumprimento da regra número 2. A raiz é preta. Então, se a raiz é vermelha, é só pintar de preto que já corrigiu. Então, isso aqui não é parte do caso 1. Isso aqui é uma continuação da verificação e correção. Certo? A gente pode chamar de caso 0. Se o elemento é raiz, pinta de preto. Certo? É caso 1. O elemento e o pai são vermelhos, o tio também é vermelho, troca a cor com o avô. Tá claro o caso 1? Posso seguir adiante? Caso 2. Esse aqui é caso 1 com outro desenho. Deixa eu... são outros casos, né? Independente se é filho esquerdo, direito. Tá. Correção, caso 1. Olha a cor do pai, olha a cor do tio. Caso 2, rotação simples. Pode ser uma rotação simples esquerda ou direita. Então vai acontecer uma rotação simples sempre que a gente tiver essa coisinha bonitinha aqui, alinhadinha. Ou seja, o elemento que foi inserido é um filho esquerdo, o seu pai também é um filho esquerdo. Então a gente está aqui numa linha, tudo para a esquerda, faz uma rotação. Rotação é similar à rotação da AVL, isso aqui é uma rotação simples para a direita. Só que na rotação ela só está completa quando a gente modifica a cor, certo? A raiz relativa da rotação passa a ser preto e os 2 filhos passam a ser vermelhos. Esse 5 aqui já estava vermelho, não modificou. O 20 aqui passou para vermelho. Certo? Então vai acontecer rotação simples se eu tenho esquerda, esquerda ou direita, direita. Estou comparando a posição do elemento recém-inserido e a posição do seu pai. Então fica sempre aí na linha, alinhado.
Rotação dupla, caso 3. Pode ser dupla esquerda, Professor, dupla direita. Opa, tem uma dúvida no comentário sobre o caso 1. pode falar. Ah, Que Maria Virgínia mandou é se o tio do primeiro caso fosse preto. não entra no caso 1. O caso 1 é tio vermelho. Aí no caso, se o tio é preto, ou vai ser caso 2 ou vai ser caso 3. Porque se observar isso aqui, lembrando da questão do nulo, o tio aqui é preto, não está representado, mas o filho direito de 20 é o nó nulo preto, certo? Então, tio preto faz rotação. A rotação que pode ser simples quando está alinhado, que pode ser dupla quando não está alinhada. Então, a gente tem 4 combinações, não é? Posição do elemento, posição do pai. A gente pode ter essas possibilidades aqui. Cadê o bloco de nota? Posição do elemento, posição do pai. Então a gente pode ter esquerda, 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 direita, direita, esquerda e direita, direita. Então, o elemento é um filho esquerdo e o pai é um filho esquerdo. Rotação simples. O elemento é um filho esquerdo, entretanto o pai é um filho direito. Rotação dupla. O elemento é um filho direito, o pai é um filho esquerdo. Olha o exemplo aqui, ó. O elemento é um filho à direita, o pai é um filho à esquerda. Rotação dupla. Elemento é um filho direito e o pai é um filho direito. Rotação simples. Certo? São as 4 possibilidades. Se a gente está combinando a posição do elemento com a posição do pai. E no inserir acaba aqui. Não tem outro caso. A gente tem esses 3 casos. Pode considerar o caso 0 da raiz. Tem nem o que fazer. Acaba aqui. Então agora o que a gente vai fazer é desenhar umas arvorezinhas. Para a gente tentar observar todas essas situações. Observar as propriedades. Certo? Então colocar aqui a sequência de números. Peraí. Relaxa aí.
Geralmente a gente precisa adicionar bem mais números na vermelho e preto para ver todas as possibilidades. Ela rotaciona menos. Acho que já dá para começar a brincar. Então, a gente vai seguir as regras da árvore vermelho e preto para inserir os elementos. Primeiro, a gente tem aqui o null, certo? E tem uma regra que diz que todo elemento será inserido na cor vermelha. Então, a gente adiciona um elemento aqui. Certo? Então, primeiro adicionou o elemento. Todo elemento é inserido na cor vermelha. Aí a gente vai e aplica as correções. Então, vou chamar aqui de caso zero. O caso zero, que nem recebeu um slide, diz que a raiz é da cor preta. Então, vou pegar aqui e fazer a correção de caso zero, passar a raiz para a cor preta. Agora eu posso inserir o próximo. Certo? Então, agora eu vou inserir o elemento 15 na direita do 20, na esquerda do 20. Inserir um elemento. É raiz? Não. Não entra no caso zero. Qual é a cor do pai? Preto. Fechou. Certo? Não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser verificado. Elemento é vermelho, a cor do pai é preto. Está ok. A gente continua. Inserir o elemento 8. 8. A gente vem aqui, esquerda. Opa, é aqui mesmo. Esquerda. Aí eu vou observar a cor do pai. Está aqui o elemento inserido aqui, eu observo a cor do pai. Vermelho, vermelho. Na ordem, primeiro a gente vai testar o caso zero. E eu vou verificar qual é a cor do tio. Então aqui a gente tem o null. Certo? A gente não precisa representar, mas a gente precisa saber que todos os elementos nulls são pretos. Então aqui observando o elemento referência está aqui, é o 8. Observando a cor do tio, é preto. Então, mata, não é caso 1. Certo? Não é caso 1, a gente precisa decidir se vai ser o caso 2 ou o caso 3. Se a rotação vai ser rotação simples, para descrever, ou dupla. Quem manja disso aqui, desse crita? Que danado parou de escrever. Vote. Vai nesse mesmo. Aí eu vou observar se é caso 2 ou caso 3. Então, aqui. Quais são os pré-requisitos para caso 2? Quais são os pré-requisitos para caso 3? Tá aqui, ó. Se o nó e o pai ambos forem filho esquerdo ou ambos forem filhos direitos. Rotação simples. Então eu vou observar aqui. Então eu posso observar aqui que está alinhado.
O pai é um filho esquerdo e o elemento também é um filho esquerdo. Certo? Aqui é o caso 1, rotação simples. Rotação simples direita. Certo? Esse é o caso 2, não? É, caso 2. Isso mesmo, valeu. Rotação simples à direita. Certo? Caso 2. Rotação simples direita. Então eu vou repetir o pedaço da árvore que não sofreu modificação. Eu tenho aqui o elemento 20, eu tenho aqui o nulo. E aqui vai ter uma rotação. Oh, a rotação é em cima do avô. Me abestalhei. Essa rotação é aqui. Certo? Então, na rotação, no slide está representado em 2 passos, mas eu posso colocar de um passo só. Eu sei que na rotação, pensar somente na posição, eu vou ter isso aqui. Elemento 15 é exatamente igual à rotação simples da AVL. Rotação simples, não é isso aqui? E eu sei que eu vou terminar a rotação com as cores preto, vermelho e vermelho. A raiz relativa fica preto e os 2 filhos ficam vermelhos. Certo? Então, faço a rotação já combinado com a mudança nas cores. Esse negócio tá doido hoje. Agora não estou conseguindo que o cursor vá para dentro da área. Pronto, voltou. A rotação aqui termina dessa forma. Eu tenho o elemento 15, eu vou ter o elemento 8 e o elemento 20. Só uma observação que ponteiro não tem cor. Eu estou escrevendo aqui com a cor que tiver configurada a caneta. Você está aqui vermelho, aqui preto, preto, enfim. É só a cor do número que a gente observa. Beleza, pessoal? Tá claro aqui? Rotação simples, caso 2. Tranquilo? Continuando, inserir o elemento 20. A gente sempre insere vermelhos. Certo? Aqui é maior que 15, maior que 20, 25. Elemento recém-inserido. Observa a cor do pai. Vermelho, vermelho, precisa de correção. Olha a cor do tio. Certo? Tio vermelho, a gente entra no caso 1. Caso 1 que diz para descer a cor preta do avô. Então, o avô vai perder a cor preta, vai ficar com 15. E os 2 filhos do avô, ou seja, o pai e o tio do elemento recém-inserido, ficam na cor vermelha. Certo? À vontade. O 15, que é o avô, ser vermelho. Correção caso 1 acaba aí. A gente continua a verificação a partir do avô. Porque Não, quando a gente faz essa mudança de cor, tanto pode acontecer desse elemento ser raiz, como pode acontecer do pai dele também ser vermelho. Eu podia ter aqui, sei lá, 30 vermelho vindo para cá. Certo? Então, sempre que a gente faz uma correção de caso 1, a gente continua a verificação a partir do avô. Certo, Gabriel? certo. Então, aí a gente vai para aquilo que eu chamei de caso 0.
raiz está na cor vermelha. Então a gente precisa corrigir isso aí também. A gente faz uma nova correção, caso zero, para pintar a raiz de preto. Certo? Não muda mais os filhos. 8, 20 e 25 continua vermelho. Agora a gente vai continuar inserindo os números. Deixa eu puxar isso aqui mais para perto. Parou no 25, não foi? Agora a gente continua. Inseriu o elemento 30. Vai. Outra 30. Não foi bom. Então, elemento vermelho, pai vermelho. A gente observa a cor do tio. A gente tem o tio preto, certo? Não é caso 1. Sempre a gente vai testar primeiro o caso 1. Não é caso 1, a gente tem aqui os dois elementos alinhados bonitão aqui, ó. Pode ser direita, pode ser esquerda. Então, se a gente tiver uma quebrinha para um lado ou para o outro, a gente vai ter o caso 3. Se a gente tiver os elementos alinhados, dispostos em uma linha, seja para a esquerda ou para a direita, aqui a gente vai ter o caso 2. Beleza? Então tá bonitão ali, tá... Eita! Agora fiz besteira. Tá bonitão. Caso 2. Caso 2, rotação simples, nesse caso esquerda. Certo? Sempre a rotação vai ser contrária ao desbalanceamento. Então aqui a gente tem 15, 8, fazendo a rotação aqui no pivô 20. Certo? A gente sabe que a raiz relativa da rotação termina na cor preta e os dois filhos ficam na cor vermelha. Beleza? E aí segue. Terminou a rotação, não tem mais o que fazer, não tem que continuar verificações. A gente só continua a verificação nesse caso aqui, quando a gente faz uma recoloração. Inserir 40. 40, olha a cor do tio. Caso 1. Desce a cor do avô. Aqui fica 15, 8. O avô passou a ser vermelho. Os dois filhos do avô, o pai e o tio, passam a ser pretos. Só mudou a cor, certo? Continua aqui. Inseriu o elemento 7. Aqui inseriu o elemento 7. Olha a cor do pai. O pai é preto, não tem correção. É necessário, não é necessário correção. Já está balanceado, segundo as regras da árvore vermelho e preto. A gente segue. Elemento 24. Daqui a gente vai inserir. Olha para a cor do pai. O pai é preto, não é necessário fazer correções. Próximo. 14. Novamente.
Mesmo caso. O pai é preto, segue. Elemento 9. Elemento 9 está aqui, esquerda do 14. Elemento vermelho, pai vermelho, olha para o tio. Certo? Tio vermelho, caso 1. Ah, 8h25 vermelho, né? Sete e 14 passarão a ser pretos. 20 e 30 já estavam na cor preta. Os demais permanecem inalterados. 9, 24, 40. Alguma dúvida, pessoal? Como é que no código a gente armazenaria esses valores do tio? Tipo, como é que Código, buscaria ele? código só depois. A separação, né? Primeiro a gente precisa entender, consolidar bem a lógica. Tudo isso aqui estando certinho, a gente passa para detalhe de implementação. Misturar duas coisas agora, eu acho que só vai atrapalhar. Em relação a essas operações, não apareceu nenhuma caso 3 ainda. Até agora, está com alguma dúvida? Alguém? Não? Continuar inserindo para ver se aparece alguma coisa estranha. No geral, ela é simplesinha. Parou aqui, não foi? Cadê o 24, 14, 9... Certo, agora o 19. Vinte e cinco de novo. 43. E aqui, sempre que a gente insere, o pai é vermelho. Então a gente precisa fazer alguma das correções. Observa a cor do tio. Tio aqui no preto. Não é caso 1. Então aqui a gente precisa fazer uma operação de rotação. Certo? A gente vai rotacionar esse pedaço aqui. Certo? Novamente é uma rotação simples. Porque tanto o elemento quanto o seu pai são filhos direitos. Então, na rotação, o elemento da raiz relativa resultante passa a ficar na cor preta. Rotação aqui sobre o 30. E os dois filhos da cor vermelha. Temos aqui o 30 e o 43. Certo? Continua. Agora o 11. 11, 11, 11, 11, 11, 11. Vem pra cá. Não. É aqui, né?
Menor, maior, menor, maior. Aqui. Certo, aqui. Até que enfim, no caso 3. Porque temos aqui, ó, o elemento é um filho direito, entretanto seu pai é um filho esquerdo. Então, você tem a quinazinha, a quebradinha, não está alinhado, rotação dupla. Certo? Aqui a gente teve um caso 2. E aqui agora a gente vai ter um caso 3. Certo? Então, no caso 3, deixa eu pegar aqui novamente para não ter que copiar a árvore toda. Observa, a gente está fazendo uma rotação dupla aqui. Certo? Que rotação dupla é essa? É a dupla esquerda ou é a dupla direita? Dupla direita. Exato. Porque, olha, se a gente observar a raiz relativa, no caso o avô, a gente precisa rotacionar para a direita. Então, isso já dá o nome, é dupla direita. Certo? Para fazer a dupla direita, a gente precisa rotacionar o filho do pivô em direção oposta. Então, aqui, temporariamente, a gente vai ter isso, né? 14, 11, 9. Fazendo essa rotação primeiro. É igual da velha. Aqui é a segunda rotação. A gente vai ter 11, 9, 14. Certo? Botei tudo em azul porque a gente só se preocupa com depois. Pensa no movimento, depois pensa na cor, sabendo que ao final de uma rotação, simples ou dupla, a raiz relativa fica na cor preta. Então vai ficar 11, 9, 14. Raiz relativa na cor preta. Deixa eu puxar um pouquinho o troncho, porque senão vai ficar em cima do 19. Certo? E aí a gente já tem exemplo de todos os movimentos. Foi o 11, não foi o último? Seria o elemento 1. Seria o elemento 33. Ah, legal. Esse aqui vai ser legal. Porque, olha, ao inserir o elemento 33, a gente olha para o elemento, para o seu pai, ambos da cor vermelha. Precisa de uma correção. A gente observa a cor do tio. Também é vermelho. Então aqui a gente tem o caso 1. Descer a cor do avô. Certo? Então, para descer a cor desse nó 40, deixa eu copiar a árvorezona aqui. Eita, só pegou um pedaço. Tá cheio de layer. Quem disse que eu sei juntar isso aqui? Isso é novo? Sei não.
Como é que a gente Acho que é junta esse? group ali na setinha pra baixo. Ou clica com o botão direito, eu acho. Aí group. Ui, É, não, ele vai acho que juntando não, tudo, viu? não? Não, não. Eu quero mesclar os layers. Ah, Acho que agrupar funciona também para criar uma cópia. O que é isso aqui? Sei lá. Deixa eu ver um negócio. Split não. Merge. É, acho que o merge funciona, né? deve ser um mesh. É, merge. Cadê? Agora perdi a ferramenta. Ah, já tá selecionada. Ferramenta que arrasta. Certo, então aqui a gente tem o caso 1, onde a gente vai descer a cor preta do avô 40. É que 30 e 43 vão ficar pretos. E o elemento 40 fica vermelho. Era aqui que eu queria chegar. Porque quando a gente aplica uma correção de caso 1, somente caso 1, a verificação que foi feita aqui embaixo precisa ser feita aqui, a partir do avô. Então, esse elemento ficou vermelho. Olho para a cor do seu pai. Vermelho, vermelho. Precisa de correção. Então, a referência agora é esse carinha aqui. E a gente vai olhar para o tio. Também é vermelho. Certo? Então, agora a gente precisa, novamente, né, aplicar uma correção de caso 1. Certo? Só que a partir dessa referência. Ctrl E. Então, a gente vai pegar, recolorir o elemento 15, 8 e 25. Oito, 25 passa a ser preto. 15 passa a ser vermelho. Beleza? Teve a caso 1, disparou outra caso 1, não é obrigatório ser outro caso 1. Se esse elemento aqui tivesse preto, a gente poderia fazer uma rotação aqui em cima da raiz. Tranquilo. Certo? Isso acontece. Então, foi outra caso 1. E essa caso 1 aqui gerou uma raiz vermelha. Então, a gente vai no caso 0. Se a raiz for vermelha, pinta de preto.
certo? Não vou copiar mais nada, não. A gente tem aqui 15 na cor preta, certo? Esse caso zero ele é verificado quando a raiz é manipulada. Rapaz, no código eu simplesmente pego e mando pintar a raiz de preto. Sempre. Se ela fosse preto, vai continuar preto. Se ela for vermelha, vai ser pintada de preto. Ok. Não precisa nem if. Só joga lá. Eu não lembro qual foi o último elemento inserido. Acho que foi o 33, foi? Deve ter sido, né? 33 já está aqui. Aí, continuando, inserir o elemento 38. Em vez de 38, vou... Ah, não vai dar certo, não. Eu queria gerar uma rotação lá para cima, mas não vai dar agora, não. Só depois de inserir muitos outros. Então, inserir o elemento 38. Inserir como um elemento vermelho sempre. Aí faz-se a verificação. O elemento e o seu pai são vermelhos. Então precisa de uma correção. Olha para o tio. O tio é preto. Então a gente tem aqui um caso 1. Esse caso 0 ali foi o pintar a raiz de preto. E para cá. Para não confundir. Caso 1. Então a gente vai pegar, fazer aqui uma rotação simples. Em cima do elemento 30, utilizado como pivô. Certo? Aqui o 30 usado como pivô, a gente vai rotacioná-lo aqui. A subárvore da rotação é essa. Tanto o 33 quanto o 38 são filhos direitos. Então aqui a gente tem uma rotação simples para a esquerda. Rotação simples para a esquerda. 33, 30, 38. Sempre a raiz termina com a cor preta, raiz relativa de uma rotação. E os elementos filhos da raiz terminam na cor vermelha. Certo? Acabou aqui o que tinha proposto. Em nenhum momento, durante a construção dessa árvore, eu estava contando a altura de preto dos nós. Vamos fazer isso agora? Se tiver passado algum errinho aí, esse erro agora aparece. É feito um caso errado, agora aparece. Como eu tinha falado logo no slide lá das regras, a única regra que a gente precisa estar constantemente verificando é a regra número 4, o elemento vermelho-vermelho, né, a sequência vermelho-vermelho. E, um pouco mais raro, a regra número 2. A raiz tem que ser preta. Então, faltou uma aqui. Então, vamos lá. Pegar, por exemplo, o nó 25.
Altura de preto do nó 25. Então a gente vai pegar a altura de preto, vendo o caminho dele até várias folhas. Então por aqui eu tenho 1, 2, 3, certo? Por esse outro caminho aqui, eu vou ter 3 também. Aqui, ó, 1, 2, 3. Olha só que coisa legal. Por aqui, ó, para 40, 33, 38. Aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Eu posso fazer a verificação para todas essas folhas. Sempre a distância vai dar a mesma. Certo? Pega outro nó para calcular a altura de preto. Pegar o 7. Então, do 7 eu tenho aqui, ó, 7 e 1 null, altura de preto 2. Vindo por aqui, ó, 7 null, tenho também 2. Certo? Vindo por aqui, ó, 7, 1 null, 2. Para todas as folhas, altura de preto do nó 7, 2. Pegar o 15 lá em cima. Então eu vou caminhar aqui bem esquisitão. Até aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Altura de preto do 15, 4. Eu pego qualquer outro caminho. Esse aqui é 1, 2, 3, 4. E sempre tem que dar o 4. 1, 2, 3, 4. Mais um. 1, 2, 3, 4. Certo? Em outras palavras, essas 3 correções, junto com a verificação se o pai do recém-inserido é vermelho, já é suficiente para a gente garantir que a árvore vai estar construída obedecendo todas as 5 propriedades. Certo? A gente não precisa, novamente falando, estar verificando as 5 propriedades sempre. A gente fica verificando a propriedade 4 no código e a gente ocasionalmente verifica lá a propriedade 2. As outras já estão sendo garantidas pela forma como foram feitos casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro? Certo. Então, um dos monitores está entrando agora para falar com vocês, se apresentar. Nem sei se ele vai entrar agora ou se vai ser depois do intervalo. Deixa eu ver se ele está vindo agora. De qualquer forma, eu vou parar a gravação. Parou.